Olá, turma do oitavo ano, aqui é o professor Joseph, né? Vamos aqui com praticamente o nosso último capítulo do nosso livro, né? Então vamos lá. Então basicamente o nosso capítulo, né? Nosso capítulo 12, né? Consumo sustentável, uso consciente, vai falar aborda mais uma vez sobre o meio ambiente, né? Os principais objetivos pedagógicos é o quê? Identificar os diferentes tipos de energia, compreendendo a sua importância econômica e social. Reconhecer quais são os oriundos de tecnologia limpa e tecnologia suja. A gente vai conhecer um pouco desses termos aí, né? Energia limpa e energia suja. Estabelecer relações entre aplicações de energia nuclear e, consequentemente, o impacto que ela pode causar, principalmente as aplicações no meio social. Discutir e avaliar usinas de geração elétrica, né? Termoelétricas, hidrelétricas, eólicas, suas semelhanças e principais diferenças, os seus pontos positivos e os pontos negativos de cada gerador de energia que temos em uma determinada comunidade, casa ou município, né? Há o intuito de tudo de promover uma reflexão sobre o que é esse termo sustentabilidade e a necessidade de transformação de mudanças de um comportamento, né, que a gente encara diariamente, que é o problema ambiental. Tranquilo? Vamos lá. Em nome de um chamado progresso, né, a sociedade terminaram por gerar impactos ambientais de larga escala, ou seja, uma produção de lixo em dimensões assustadoras, além do desenvolvimento de novas e perigosas epidemias, né? Por exemplo, por que há uma grande causa, né, de epidemia de dengue, né, de zika? Tudo que é relacionado à epidemia relacionado com vetores de animais ou insetos, né, animais do modo geral, né? Toda essa causa aí, né, toda essa consequência aí de aparecimento desses insetos, né, e dessas epidemias, a sua causa vem do saneamento, né, público precário, né, o despejo de lixo inadequado. Então, tudo isso aí, né, toda essa causa gera uma consequências aí, né, além da destruição do meio ambiente, também o surgimento de novas epidemias aí. Tranquilo? A extinção de animais, deflorestamento, poluição dos rios, surgimento da zika, que eu falei, né? Pode ser situado para sinalizar a importância de repensar os nossos processos de produção e aproveitamento dos recursos naturais. Né? A gente saber como se comportar diante desses tipos de problema, saber o manuseio e saber como a gente conseguir contornar sobre essa situação. Tranquilo? Então vamos lá, né? Então, né, temos uma chargezinha, né, que fala aí, vamos ter que nos mudar, e sim, dos nossos hábitos, não é? É lógico, não se muda um hábito de um dia para a noite, vem de ações pequenas, né? Então, um dadozinho que a gente, né, o que o brasileiro, a gente produz muito lixo, né? O ser humano tem a capacidade de gerar quase em torno de 10 vezes o seu peso em toneladas de lixo por diário, né? Mensal, né? Uma pessoa só conseguir gerar uma quantidade de lixo dessa forma, né? É um sujeito que a gente tem que repensar, né? A gente está consumindo muito, consumindo coisas desnecessárias, né? E acumulando uma grande quantidade de lixo para o nosso planeta. Tranquilo? Então, né? Uma das ameaças que causa, né? É principalmente na extinção de animais. Ou seja, existem determinados tipos de animais, né, de seres vivos, que eles são indicadores de meio ambiente. Ou seja, se aquele animal é um indicador de meio ambiente e ele não está naquele local, isso significa que esse animal está correndo grande risco, né, de extinção, não é? Ou seja, há uma grande quantidade de poluição. Então, estima-se mais ou menos que as espécies ameaçadas, não é, que temos aqui, não é, logicamente que esse dado aqui não é apenas para, né, os dados sobre a questão de poluição, mas tudo isso aí vai acarretar, né, o que? O aquecimento diretamente, não é? As queimadas na floresta também tem um fatorzinho lá de poluição, né? A bituca de cigarro que jogam no mato, não é? Então todo problema gerado no meio ambiente, né? A não ser um problema natural, que seja furacões, chuvas, né, alagamentos, essas coisas, mas fora isso, esses animais sofrem grande risco de extinção graças a os manuseios, né, do ser humano no seu território.
né? Então vamos lá. Então tudo isso começou através, né, o início e o fim. Quando se trata de início e o fim, eu estou me referindo ao seguinte, que lá na antiguidade, né, chamados na Revolução Industrial, né, começou a utilização de grande quantidade de energia para poder transportar cargas e construção de usinas e tudo mais. Toda a base de energia era a base de madeira, a base natural de uma energia, né, de certa forma renovável, que ninguém renovou, não é apenas tiraram. Tranquilo? Então, sua forma de produzir energia baseava-se na queima de carvão mineral e, como consequência, a liberação de um dióxido de carbono imensurável, não é, na nossa atmosfera. Então, desde o início da revolução, né, foi o início da evolução e o início também aí de uma catástrofe ambiental, né, o declínio de grande quantidade de espécies desde esse período até hoje, né, são números aí, né, imensuráveis, são números incontáveis. Tranquilo? Então, para isso, gerou-se alguns cuidados, né? Finalmente, essa galera conseguiu observar, começou a perceber que se deveria ter uma organização séria para cuidar desses tipos de problemas. Então, começou finalmente alguns assuntos a entrar em pauta, como consumo energético, o termo sustentabilidade. O que significa esse termo sustentabilidade? Eu pergunto para você, professor, o que é sustentabilidade? O que a gente pode entender por sustentabilidade? O que é algo sustentável? Para se tornar algo sustentável, né, ele tem que se basear em três pilares. Nossa, em três pilares, né? Deixa eu voltar aqui. A sustentabilidade se baseia em três pilares. A primeira, o pilar do meio ambiente. O segundo pilar refere-se ao pilar econômico. E o terceiro pilar se refere ao poder social. Quando você vai interferir no meio ambiente aonde a sociedade tem, não tem uma baixa, não incomode na sociedade, muito menos não incomode no poder econômico, né? Quando a gente consegue manter tudo isso aqui equilibrado, a gente pode utilizar o termo que é algo sustentável. Um exemplo de algo sustentável, foram inventados aí, né, canudos, né, de papéis, né, de algum material reciclável aí que ele acaba não degradando tanto no meio ambiente, né? Quer dizer, ele se degrada com mais facilidade e não agredindo tanto o meio ambiente. Então, esse canudo foi jogado no mercado para melhorar o meio ambiente, né? E esse canudo acabou sendo mais vendido do que os canudos normais. Então, isso se tornou o poder econômico dele se tornou bem positivo. O meio ambiente se tornou positivo e o meio social aderiu a essa nova ideia de canudo, não é, reciclável. Então, tudo aí se enquadrou no poder, né, de algo sustentável. Tranquilo? Deixa eu apagar aqui. Pronto. Né? A Agenda 21, né? Então, com base nisso, esses assuntos aí entraram dentro da nossa Agenda 21. Foi uma pauta que foi criada há muito tempo atrás, né? Que eles se reuniam, né? Os cabeças da área do meio ambiente, né? Se reúnem para fazer grandes reuniões, né? Com vários temas, né? Em torno de mais de 30 temas que acabam se reunindo e comentando sobre vários temas, né? E um desses temas aí está o nosso meio ambiente, né? E algumas ações e atitudes que podem, né, melhorar, dar uma melhoria de qualidade no nosso sistema, né, social, econômico, como também meio ambiente. Tranquilo? Além disso, a gente trabalha fontes energéticas, se forem entrar em pautas, né? Que o Brasil ele tem grandes recursos de fontes energéticas limpas, tranquilo? Com tudo isso com base, não é, para a gente tentar amenizar aí o nosso declínio ambiental, o nosso desequilíbrio ambiental, tranquilo? Então, com base nisso, né, a gente entra aqui na parte de geração de energia. Apesar de ser considerada uma das mais importantes bens de consumo, apenas uma pequena parcela da população mundial tira proveito da energia elétrica, né? Então, aqui temos alguns métodos de geração de energia, né, mundial em comparado à geração de energia brasileira. Podemos perceber que nossa matéria-prima de energia
é bem mais renovável, a gente tem mais matérias-primas renováveis do que o mundo todo. É por isso que a galera está de olho no Brasil e todo mundo se incomoda com a gente, né? Justamente por isso, a gente está tomando a matéria-prima, né, em relação ao mundo, né? Outra característica aqui, né, que eu estou me referindo aqui, né, quem controla a distribuição de energia do Brasil, né? Temos aí algumas empresas aí que comandam a parte energética aí, né, em cada parte, né, em cada estado aí. Tranquilo? Outra imagem aqui mostra o seguinte, que a distribuição de energia também é um fator de desigualdade social, né? Então a gente tem aqui uma tabela onde tem a população que tem menos acesso à energia elétrica. Pode perceber aqui, ó, que no Pará, né, em torno de, né, esse valor aqui de população, né, em torno de 4,8% da população do estado do Pará não tem acesso à energia elétrica. Então vejam que esse processo de distribuição também é um pouco desigual. Grande parte nos interiores aí dos estados sofrem com esse tipo de problema. Tranquilo? Com base nisso, né, foi feito alguns estudos para a gente tentar combater, né, essa precariedade de energia, já que o Brasil tem tanta fonte de energia assim, por que que há uma desigualdade? Não é porque que é. Isso é fator político, né? Não adianta a gente debater sobre isso, que isso é um fator político, não é isso? Então a energia elétrica de fato pode ser gerada de várias formas diferentes, sendo classificada como energias renováveis, que vamos ver nesse slide, e energia não renovável, como vê no próximo slide. Entretanto, ela pode se tornar responsável por resultados impactantes no meio ambiente, né? Então,